Hi, how are you? Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Na nossa aula de hoje, nós vamos iniciar fazendo a correção de alguns exercícios que foram propostos para que vocês fizessem lá no livro de atividades, ok? Então, eu gostaria que vocês pegassem com o teacher, lá na page 12, o exercise number 8. Então, lá na página 12, o exercício número 8, certo? Era um exercício que pedia para que nós escrevêssemos as horas em inglês, certo? Esta atividade ela é uma atividade um pouquinho antiga até. Ela foi proposta lá na semana do dia 25 de maio, ok? Mas nós vamos fazer a correção para ver se vocês fizeram certinho. Então, na primeira imagem lá do primeiro clock, letter A, nós tínhamos lá 7:30. Então, em inglês, nós dizemos It's 7:30, ok? Na letra B, nós tínhamos lá 9:45. Então, em inglês ficou It's 9:45, ok? Então, confiram a escrita aí, pessoal. Na letter C, eram 2:20. Em inglês, it's 2:20. 2:20, ok? Na letter D, 8 horas. Vocês se lembram que quando nós estamos falando de horas exatas, nós acrescentamos a expressão o'clock na frente do horário. Neste caso, 8 horas, it's 8 o'clock. Right? Certo? Na letter E, na letra E, 5:15. Então, nós vamos dizer 5:15. It's 5:15. Na letter F, na letra F, 6:40. It's 6:40. E na letra G, 1h05. Então, nós dizemos it's 1. O 0 antes dos minutos, nós também dizemos em inglês. E nós colocamos esse ou. Então, antes dos minutos, que são 5, nós colocamos o ou, tá? It's 1:05, certo? It's 1:05. De 01 até 09, que são os minutos, como aparece o 0, nós colocamos esse ou, o OH antes dos minutos. E na letra H, 12 horas. Então, vocês se lembram que lá atrás eu já havia explicado para vocês. Esse 12 horas nós podemos dizer de 3 formas. Se for meio-dia, eu digo essa primeira opção que eu coloquei aí, ó. It's midday. Se for meia-noite, it's midnight. E se simplesmente eu quiser dizer que são 12 horas, eu não vou especificar se é meio-dia ou meia-noite, eu sigo o mesmo exemplo lá da letra D. It's 12 o'clock, certo? Então aqui, se vocês colocaram um dos 3, está ok, não há necessidade de colocar os 3. Ok? Então, se vocês quiserem pausar o vídeo para conferir a escrita, para arrumar ali, caso vocês tenham feito algum errado ou incompleto, vocês podem pausar o vídeo e aí nós damos sequência nas nossas correções. Ok? Seguindo então, pessoal, acredito que este exercício vocês tenham feito ok, estava bem tranquilinho, mas já aproveitando que nós estamos na page 12, eu vou corrigir com vocês o exercise 9, o exercício 9. Ele dizia ali, ó, label the school supplies in the pictures. Então, nós tínhamos que colocar os nomes dos materiais escolares de acordo com as imagens, de acordo com as figuras. Eu separei em 2 colunas, eu não coloquei as imagens. Mas, pegando a primeira coluna, que está no nosso lado esquerdo ali, onde nós temos a backpack, a mochila, então, seguindo de cima para baixo, de acordo com as setas, nós temos notebook, scissors, ruler e backpack, ok? Então, caderno, tesoura, régua e mochila.
E do outro lado, nós temos ali, seguindo também as setinhas. Pencil case, pen, pencil e binder. Então, estojo, caneta, lápis e fichário, certo? Então, o fichário eu já havia explicado para vocês anteriormente. É um tipo de pasta onde nós colocamos as folhas furadinhas. Ele acaba sendo mais fácil para organizar os papéis, né, os materiais. É muito comum nos países de língua inglesa. Ok? Se vocês quiserem pausar, vocês podem pausar, ou então nós damos sequência nas nossas correções. Nós vamos corrigir agora, pessoal, o exercício number 10 da page 13, lá da página 13, o exercício 10. Este exercício também havia sido proposto como uma tarefinha de casa, e nós temos nele o seguinte: read the text and choose the correct option. Então, nós tínhamos que ler o texto e escolher a alternativa correta. Australia. Students in Australia attend school for 200 days a year. Their school year lasts from late January to mid-December. Their school year is divided into 4 terms, with each term lasting 9 to 11 weeks. Students then have 2 weeks of vacation between each term. The typical school day is from 9 a.m. to 3:30 p.m. and the lunch is eaten at school. Então aqui a gente fala um pouquinho sobre os horários, né? As aulas na Austrália. Então, conforme o texto disse, os alunos na Austrália, eles frequentam a escola por 200 dias no ano. A escola, né? O ano escolar vai de janeiro, final de janeiro, até meio de dezembro. O ano escolar está dividido em 4 termos, ou 4 períodos, que leva aproximadamente de 9 a 11 semanas. Os alunos, então, têm 2 semanas de férias entre cada um destes períodos. E o dia típico escolar começa às 9 horas da manhã e vai até às 3h30, e o almoço é na escola, né? Então, eles almoçam na escola. A partir desta afirmação deste texto, nós temos então as opções que tinham que ser escolhidas. As aulas na Austrália começam em dezembro. Classes in Australia start in December. B. Australian students only have 2 weeks of vacation. Os alunos australianos têm apenas 2 semanas de férias? Não, né? São 2 semanas entre cada período. E a primeira aula não começa em dezembro, ela vai até dezembro, né? C. In Australia, the school year is organized in 4 terms. O ano escolar é organizado em 4 períodos na Austrália? Esse tá certo, né? Então a resposta correta é a letra C, porque a letra D está falando que there are 9 hours of classes in an Australian school day, que tem 9 horas de aulas numa escola australiana. Não, né? Eles começam às 9 horas, vai das 9 às 3 da tarde. Então, neste caso, a alternativa correta, C. E o exercício 11, pessoal, também era muito simples e vocês tinham que completar ali o calendário, com os meses que estavam faltando, os months que nós havíamos estudado na aula anterior, tá? Então, a sequência correta ficou January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November e December, tá? Então, estes que eu deixei destacado em negrito eram os months que estavam faltando, ok? Então, caso vocês queiram fazer uma pausa no vídeo para completarem aí, fiquem à vontade e aí nós damos sequência nos nossos estudos, ok? Bem, pessoal, seguindo então agora, nós vamos lá no nosso material didático, lá na nossa apostila mesmo, nós vamos voltar lá nos conteúdos. E nos conteúdos, nós vamos estudar uma outra matéria, né? Uma matéria nova agora.
Esse conteúdo que eu coloquei aqui para vocês, ele corresponde ao conteúdo que está lá na page 26, na página 26, que diz respeito ao imperativo, tá? O imperativo, ele é usado para várias situações. Para fazer pedidos, para dar instruções ou ordens, né, dentre outras funções. E o imperativo, vocês já devem ter estudado em língua portuguesa, ele é bastante utilizado no nosso dia a dia. Então, quando nós usamos um manual de instrução, quando nós queremos dar uma instrução para alguém, quando nós queremos dar uma ordem para alguém, quando nós queremos pedir algo para alguém, nós fazemos isso por meio do imperativo, tá? Imperative em inglês. Então, eu coloquei 2 exemplos ali para vocês, olha. Open the window. Close the door. Então, abra a janela, feche a porta. Então, são 2 exemplos de imperativo, onde nós começamos as nossas frases com o verbo para dar uma ordem, um pedido ou uma instrução, ok? O imperativo, assim como em português, em inglês ele pode se dividir em imperativo afirmativo ou imperativo negativo. No imperativo afirmativo, que é esse que eu destaquei para vocês, nós usamos o verbo normalmente na forma base, sem o to que vem antes dele. Por quê? Porque quando eu vou falar, por exemplo, o verbo abrir, eu uso to open. Quando eu vou falar o verbo fechar, eu uso to close, que está aparecendo até nos exemplos ali, ó. Só que quando eu vou colocar este verbo na frase, né, teoricamente eu vou conjugar o verbo, nós tiramos o to que vem na frente dele. Então é por isso que no imperativo afirmativo eu vou dizer abra a porta, ou no caso, abra a janela, open the window. Feche a porta, close the door. Então nós apenas tiramos o to que precede ali o verbo e colocamos ele normalmente, sem alteração nenhuma, na frente da nossa frase, ok? Quando nós vamos fazer o imperativo negativo, pessoal, nós fazemos a mesma coisa com o verbo. Tiramos o to que vem na frente dele, né, para nós podermos colocá-lo na frase, só que nós acrescentamos o don't, que é esse que eu destaquei para vocês ali em cima. Ó. Nós colocamos o don't antes do sujeito. Então, nós usamos o don't e o verbo logo em seguida para indicar a ação. Como nós vimos ali atrás, abra a janela. Open the window. Se eu vou falar para alguém não abra a janela, eu coloco don't na frente. Don't open the window. Ok? Mesma coisa com o verbo fechar a porta. Então, feche a porta. Close the door. Se eu vou dar uma instrução, né, fazendo uso do imperativo na negativa, nós acrescentamos o don't na frente. Don't close the door. Tá? Não feche a porta. Ok? Aí, pessoal, no material de vocês, lá na page 26, nós temos na seção ali Check It Out, essa atividadezinha que está aparecendo aí, tá? Que diz respeito sobre essa parte do imperativo. Então, tudo aquilo que eu expliquei para vocês ali do imperativo afirmativo e do negativo, eles estão nesse primeiro quadrinho ali no cantinho, só que está em inglês, tá? Então, se vocês acharem necessário, vocês podem voltar o vídeo depois e fazer a anotação em português no cantinho ali do material, caso vocês achem necessário, tá? No exercício 1, está pedindo para a gente fazer o que ali agora? Ó? Take a look at these classroom rules and underline the verbs. They are in the imperative. Então, dê uma olhada nestas regras, né, da escola, da sala de aula. Elas estão no imperativo, né? Então, help your classmates. Don't be late. Então, ajude os seus colegas de sala, não se atrase. Aí agora nós temos que grifar o verbo em cada uma dessas frases. Então, onde que está o verbo em help your classmates? O verbo é o verbo help, a primeira palavrinha que está aparecendo ali. Então, vocês podem grifar ou circular.
Depois, don't be late. Não se atrase. Onde que está o verbo? O verbo está na negativa junto com o uso do don't, né? Don't be. Então, vocês vão grifar ou circular as duas primeiras palavras que estão aparecendo ali. Don't be late. Ok? O exercício 2, pessoal, ele pede o seguinte. We can use the imperative in many situations, especially to make requests and to give instructions or orders. Read the following sentences and write I for instructions or orders and R for requests. Então, nós podemos usar o imperativo em muitas situações, especialmente para fazer pedidos e para dar instruções ou ordens. Leia as sentenças a seguir e escreva I para instruções ou ordens e R para pedidos. Então, se a frase estiver indicando uma instrução ou uma ordem, nós vamos pôr o I. Se for um pedido, o R. Então, olha a primeira. Open the door, please. Abra a porta, por favor. Então, será que está dando uma ordem, uma instrução ou um pedido? Então, essa frase está indicando um pedido, né? Abra a porta. Então, nós vamos pôr o R. R, de request. Então, a primeira frase é um R. A segunda, click OK to finish the game. Clique em OK para terminar o jogo. Então, eu estou dando uma instruction, uma instrução. Para terminar, você tem que clicar em OK. Então, aí é a letra I, letra I. Do outro lado, pessoal, don't walk on the grass. Não ande na grama. Quando eu falo don't walk on the grass, eu estou dando uma ordem, não ande. Então, também nós vamos pôr o I, o I. E a última, help me with this exercise. Então, me ajude com este exercício. Neste caso, eu estou pedindo uma ajuda, né? Então, estou fazendo uma solicitação. Então, é um R, pedido, solicitação, request. Me ajude com este exercício. Tá? Então, a primeira e a última ficaram R, e a segunda e a terceira ficaram I de instructions, né? I de instrução ou ordem. Certo? Como vocês estão vendo ali no cantinho, nós temos o uso do please. Olha ali, ó. Use please at the beginning or at the end of a sentence to make it more polite. Assim como apareceu na primeira frase, quando a gente quer ser mais educado com as outras pessoas, nós usamos o please, que significa por favor. E esse please pode ser colocado no começo ou no final da frase, tá? Eu posso dizer open the door, please, ou please, open the door, né? Abra a porta, por favor, ou por favor, abra a porta. Certo, pessoal? Então é isso. A nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham feito todos os exercícios, espero que vocês façam os exercícios. Vocês já têm acesso à listinha de atividades, mas alguns exercícios propostos, inclusive, são estes que estão aparecendo na própria página 26, ali na seção Your Turn, tá? O exercício 1, o exercício 2, que dizem respeito ao imperativo. Certo, pessoal? Então é isso. Nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham feito aí os exercícios. Espero que vocês realizem todos os exercícios que forem propostos. E nós nos vemos, então, na nossa próxima aula. Bye, bye!